Boa noite. E hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre o chamado à santidade no mundo atual, a carta apostólica, a exortação apostólica do Papa Francisco. E lá na página 10, número 7, fala assim: Gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta constância de continuar a caminhar dia após dia, vejo a santidade da igreja militante. Esta é muitas vezes a santidade ao pé da porta, daqueles que vivem perto de nós e são um reflexo da presença de Deus, ou, por outras palavras, da classe média de santidade. Então, aqui o Papa propõe uma santidade do dia a dia, né? Daqueles pais que mesmo cansados, tratam seus filhos com carinho, dão atenção para seus filhos, rezam com os seus filhos, oram com seus filhos, levam os seus filhos à catequese, levam os seus filhos à igreja, mesmo passando necessidade, mesmo na pobreza, mas na riqueza da grandeza do amor interior, né, da força de Deus, na alegria de Deus. Eu até coloquei o São José aqui hoje, meu São Josézinho, né, o pai da divina providência, o pai da Sagrada Família. E, na verdade, eu queria mesmo dar uma resposta. Então, eu passei, tem 6 meses que eu estou usando analgésico, por conta de uma queda que eu tive e acabei batendo minha coluna. E daí, para ajudar, também tive uma gastrite bem forte, dores fortes no estômago. E depois, para ajudar mais ainda, um pequeno canal. Gente, vocês não sabem a dor que é, né? Horrível. Noites e noites sem dormir e não foi fácil. Mas tudo isso entreguei para Jesus. Pois bem, como eu estava com muita dor de dente, eu precisei ir no 24 horas. E o 24 horas aqui tem que pegar um ônibus e viajar até um determinado local. Não é tão perto. E sabe, né? Dor de dente é uma dor horrível. Canal é horrível. E eu estava sentada dentro do ônibus e uma moça sentou do meu lado, né? Assim, com uma roupa assim, com seios de fora, uns shorts curtíssimo, né? Um mini shorts, que é moda agora, né? Praticamente mostrando tudo. E eu com dor de dente não estava com vontade de conversar, né? E ela olhou, viu o meu tal, né? Viu o meu sinal e disse assim: a senhora é católica? Eu falei assim: sim, minha filha, eu sou católica, né? E fiquei na minha, né? Porque eu não queria, na verdade, eu não queria conversar porque eu tava com muita dor. Daí ela disse assim: eu também já fui católica. Eu falei assim: mas como já foi católica, né? Se você foi batizada na igreja, você vai ser católica o resto da vida, né? Ela, eu fui católica, mas eu não gostava muito, não ficava feliz, e daí fui para a igreja evangélica, também não gostei muito, não me adaptei, e larguei tudo, e quando eu quero eu falo com Deus. Eu falei: bem, foi a sua opção, né? Alguma coisa deve ter acontecido que não permitiu que você encontrasse a paz em Cristo Jesus. E daí ela disse assim para mim: a senhora não tem vergonha de usar essa cruz no pescoço? Eu olhei assustada para ela, eu falei assim: não, a cruz é o sinal da minha salvação, né?
E também é sinal da minha consagração. Então, eu jamais deixarei de usá-la. Mesmo em lugares onde eu tive que trabalhar, que não podia utilizar, eu usava escondido por dentro da roupa para não levar bronca de chefia, mas eu nunca deixei de usar a minha medalha de Nossa Senhora das Graças, que eu sou consagrada à Virgem Maria, e o meu tal, que é o meu sinal, e sinal de salvação. Daí eu falei assim, mas por que você está dizendo isso, né? Por que você está falando isso? Porque eu tenho vergonha, porque eu não tenho vergonha de ser católica. Ela disse, com tanto padre, né, pegando criança por aí, eu teria vergonha de usar essa cruz no pescoço e dizer que é católica. E fez algumas citações da palavra de Deus, colocou umas citações e que isso é um pecado, que isso é um pecado mortal, que isso é um pecado contra os 10 mandamentos de Deus. Eu olhei para ela e disse assim, filha, eu concordo com você, é pecado mesmo. É um pecado e é um crime que tem que ser pago com cadeia, né? Todo crime, seja lá qual for, tem que ser pago com cadeia. É um pecado diante dos homens, é um pecado diante da igreja, é um pecado diante da família e é um pecado diante de Deus. A pedofilia é algo assim, é a corrupção dentro da igreja, a pura corrupção dentro da igreja. Só que existem outras coisas que também são pecado, né? Não é só isso que leva à morte. Existem outros pecados que levam à morte. E eu vi que ela estava usando uma aliança na mão esquerda. Eu perguntei assim para ela, você é casada, minha filha? Ela disse, sou casada. Eu falei, pois é, mas adultério também é pecado. Ela quase levantou do banco e me pegou pelo pescoço e falou alto. Mas eu não cometo adultério, eu nunca cometi adultério na minha vida. Daí eu falei assim, olha, com perdão e com todo respeito à sua pessoa, me perdoe porque eu não estou muito bem também, eu estou indo no 24 horas, porque eu estou com uma dor de dente terrível, faz noites que eu não durmo, estou à base de medicação há mais de 6 meses. Mas como cristã, e eu também sou missionária, o que tenho a lhe dizer é o seguinte, que na palavra de Deus também diz assim, que cada vez que nós olhamos, né, que nós nos deixamos desejar por alguém, cada vez que você olha e deseja uma mulher ou um homem, seja casado ou não seja casado, e se for casado, pior ainda, está se cometendo adultério. Só o fato de olhar, de pensar, você já pecou no pensamento, né? Já é adultério, se você desejou a pessoa. Daí ela repetiu de novo, mas eu nunca cometi adultério, eu sou fiel para o meu marido. Daí eu falei, pois é, minha querida. Mas quando nós somos fonte de pecado, quando nós fazemos o outro pecar, nós também temos culpa, né? Nós também carregamos essa culpa e nós também estamos pecando, né? Eu falei assim, olha, como você fez tantas citações da palavra de Deus, deu para ver que você na igreja evangélica aprendeu muito bem a palavra de Deus, né? Mas olha a forma como você está vestida, né? Os seios de fora, né? Os shorts quase como se fosse uma calcinha, né? E você acha que você não vai ser desejada dessa forma? E ela ficou me olhando. Eu achei que ela ia me dar um tapa na cara e ia pular no meu pescoço, mas não o fez. Eu falei, então, cada vez que nós somos motivo para o outro pecar, nós também carregamos a culpa na nossa alma. Então, atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Né? Então, fico pensando assim, fui conversando com ela e disse assim, você sabe que você tem um pouco de razão,
Porque dentro da nossa igreja, muitas vezes, nós temos até ministros de Eucaristia utilizando calças jeans agarrada no corpo, apertadíssima, salto 15, né? Parece assim que é uma passarela, né? O átrio da igreja parece que é uma passarela, né? E realmente, né? Como que a gente que está servindo vai aparecer desse jeito, né? Na igreja. Não é nem mini saia, é saia 2x4, não é mais nem 3x4, né? E padre, os sacerdotes, eles são homens. E o fato de ser sacerdote não significa que eles não tenham sentimentos e que eles não sintam vontade e não sintam desejo. Porque a vivência da castidade é uma luta diária. É como para quem para quem tem um vício de comer um chocolate, de tomar um cafezinho todos os dias e de dizer, não, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou mais tomar cafezinho, eu não vou mais comer chocolate, eu vou renunciar a tudo isso porque eu amo Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus. Mas os sacerdotes, eles são homens, eles têm olhos, eles enxergam, eles veem, eles sentem desejo, eles também se sentem atraídos. Com certeza devem chorar à noite, ajoelhados do lado da cama, pedindo perdão a Deus. Cada vez que são instigados, né, por alguém. Ou não é só sacerdote, um missionário também, principalmente a comunidade da aliança, né? Que a gente vive a castidade para o esposo, para a esposa, para o marido, né? Os casais que vivem de namorados, que vivem o casamento, o namoro santo, não é fácil hoje em dia, né? Porque o inimigo tenta, né? O demônio existe e ele tenta. Ele tenta de toda forma seduzir e acabar com a nossa vida, né? Com a alegria de servir a Deus. E fui falando para ela, falei, pois é, eu realmente na minha igreja eu vejo muita coisa errada também, né? De repente, se quem está servindo, né, pensasse mais nisso, pensasse que quem tem que aparecer é Jesus Eucarístico, é Jesus que está lá no centro do altar, né? Se pensasse que tem que respeitar mais o Senhor Deus que se faz presente ali naquele momento, né? Já que falamos tanto que Deus é tudo para nós, que o Senhor é tudo para nós, porque é o meu Deus, para Deus se dá o melhor de nós. Para Deus, o nosso tudo do melhor que podemos dar, né? Então pense, quantas vezes nós somos motivos de queda dentro da igreja mesmo, da nossa igreja. E depois nos achamos ainda no direito de jogar as pedras. Não que eu esteja concordando com o erro. Não, como eu disse no princípio desse vídeo. Eu acredito que crime tem que ser pago. E tem que ser pago e lá na cadeia. Fez, tem que pagar. Né? Qualquer erro que cometamos, é para lá que nós vamos. E como cidadão, a gente tem que pagar. E com certeza também, né? Se não for nessa vida aqui, de alguma forma Deus vai nos cobrar, né? Passando pelo purgatório, tendo que purgar esses males, né? E peço a Deus que quem os comete, que se arrependam e consigam o perdão, né? Do Senhor Deus. Mas fica para nós pensarmos, né? Quantas vezes, principalmente nós mulheres, somos motivo de queda para outros homens, né? Às vezes a gente pensa que está se arrumando para a gente e a gente não está se arrumando para a gente. Isso é uma desculpa. Ah, estou me arrumando para mim, para eu me sentir melhor. Não. Está se arrumando para chamar a atenção da outra pessoa, do outro. E às vezes o outro é o esposo de outra, é o namorado de outra, né? Que em casa vai chegar de cabeça cheia, né? Às vezes está passando na rua, o esposo ou a esposa, o esposo já vira olhar, já vira o pescoço para prestar atenção na outra pessoa que está assediando, já dá briga por conta de ciúmes, por conta de confusão. Quantas mortes
poderiam ser evitadas por conta de ciúmes, né? Quantas brigas, quanta violência dentro de casa poderia ser evitada por conta de ciúmes? Quantos casais se separando, se divorciando por conta de ciúmes, né? Então, se nós formos olhar os 10 mandamentos, o pecado está dentro de nós, está em nós e todos os dias. Basta a gente parar para pensar e observar, né? Aonde que eu estou sendo motivo de queda para o meu irmão? E engraçado que isso foi tema que Deus suscitou no meu coração como tema no núcleo do meu grupo de oração. Quando nós fomos para rezar, fazer entrega, pedir para o Espírito Santo o que nós prepararíamos para a próxima reunião, e Deus tinha me suscitado, né? Esse mandamento, falar alguma coisa sobre isso. E aconteceu isso com essa moça. No fim, né, graças a Deus, o ônibus chegou no terminal, ela continuou a viagem para outro lugar, e aonde eu tinha que ir era ali do lado, né? Então, a paz de Jesus, Deus te abençoe, né? E assim a gente vai evangelizando e levando a palavra de Deus. E o Papa Francisco pede aqui para nós carinhosamente, né? Que na nossa vida cotidiana, na nossa vida ordinária, busquemos a santidade. A santidade está nos pequenos gestos e nas pequenas coisas. Nós somos pequenos, grande é o Senhor nosso Deus. Vamos prestar mais atenção em como estamos servindo, dentro e fora da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.